Do regime está bem patente logo no próprio processo de escolha do seu candidato às eleições presidenciais de 58. Salazar e os ultras do regime perdem a confiança em Carvalho Lopes, cuja hostilidade ao Ministro da Defesa Santos Costa era bem conhecida, e que é suspeito de se procurar aliar a Marcelo Caetano para demitir Salazar. Esta desconfiança começa a nascer já em 1957. E por isso Salazar optará por outro candidato à presidência da República. O normal era que tivesse acontecido aquilo que sucedeu com o general Carmona. De 7 a 7 anos era apresentado como candidato da União Nacional a presidente da República. Tudo, em princípio, seria isso que deveria suceder também com o general Carvalho Lopes. Terminava o seu primeiro mandato em 58, a União Nacional e Salazar dar-lhe apoio para uma nova candidatura. Mas Salazar habilidosamente vai alimentando essa ilusão junto de Carvalho Lopes para lhe retirar o tapete à última da hora. Praticamente, já em maio de 58, quando as eleições estavam marcadas para junho de 58. Carvalho Lopes, naturalmente, mostra-se magoado, mas incapaz de reagir de imediato, apesar de Delgado lhe ter feito chegar o recado que estava disposto a retirar a sua candidatura em prol da candidatura dele. Mas a escolha do candidato da oposição também não é fácil, nesta altura. Porquê? O Partido Comunista, dentro da sua linha muito moderada desta altura, opta pela figura mais moderada da oposição democrática da altura, que é, precisamente, o engenheiro Cunha Leal. O engenheiro Cunha Leal tinha tido um percurso da Primeira República de alguém que representava o partido mais conservador do arco republicano. O Partido Nacionalista primeiro e depois a dissidência desse Partido Nacionalista que ele protagonizara, que era a União Liberal Republicana. E estivera com a ditadura militar, apoiando a ditadura militar até 1930. Será, em consequência de um diferente que ele teve com Salazar a propósito de Angola, que ele entrará em dissidência relativamente à ditadura militar e se juntará à oposição democrática. O Diretório Democrático Social, fundado em 54 e que agrupava as forças moderadas da oposição, pretendera inicialmente a candidatura de Jaime Cortesão. Coitado, 75 anos, uma figura veneranda da oposição, não é uma candidatura que desperte grande entusiasmo. Nem sequer junto do grande amigo Cortesão, seu companheiro na Tiara Nova, que era António Sérgio. António Sérgio é que vai propor Humberto Delgado, percebendo que era a candidatura que mais perturbaria o regime de Salazar. E porquê? Porque Humberto Delgado era um dos tenentes do 28 de maio, um dos jovens militares voltados do 28 de maio. Humberto Delgado apoiara o regime e apoiara Salazar ao longo dos anos 30. Tinha sido mesmo um alto responsável da Legião Portuguesa, autor do Manual da Legião Portuguesa. Humberto Delgado depois participara durante a Segunda Guerra Mundial na preparação da base aérea dos Açores para as forças aliadas. Humberto Delgado tivera uma carreira fulgurante na Força Aérea, era o mais jovem general da Força Aérea nesta altura. Humberto Delgado frequentara os tais cursos NATO e fora adido militar em Washington. Portanto, era uma pessoa prestigiada nas Forças Armadas e que partira, justamente, estivera com o regime durante muitos anos. Esta candidatura foi sugerida até por Henrique Galvão, outro dissidente do regime, o capitão Henrique Galvão, que fora deputado à Assembleia Nacional também nos anos 30. E fora também sugerida por um grupo de oposicionistas do Porto. Sérgio faz avançar a candidatura de Humberto Delgado com o apoio, portanto, de uma boa parte da oposição democrática já, enquanto o Partido Comunista vê-se obrigado a desistir da candidatura de Cunha Leal
porque este invoca o seu estado de saúde para recusar a candidatura e encontra, vai convidar um outro oposicionista republicano avançado, Arlindo Vicente, que aceita essa candidatura. Portanto, a certa altura estão no terreno duas candidaturas, a de Humberto Delgado e a de Arlindo Vicente. Só no fim de maio, 30 de maio, 9 dias antes das eleições, é que Arlindo Vicente, confrontado, e o Partido Comunista, confrontados com a extraordinária mobilização de massas operada pela candidatura de Humberto Delgado, resolvem desistir a favor de Humberto Delgado, assinando um acordo entre eles, o chamado Pacto de Cacilhas, em que convergem num programa comum. A candidatura de Humberto Delgado transformou-se, a breve trecho, num verdadeiro furacão. E porquê? Porque ele tem a ousadia de uma conferência de imprensa no Café Chá de Ouro, na Avenida da Liberdade, muitos cafés na Avenida da Liberdade que já desapareceram, em resposta à pergunta de um jornalista sobre o que faria Salazar uma vez eleito, ter esta resposta que hoje nos parece óbvia, mas que na altura foi considerada de uma enorme coragem, obviamente demito. Isto foi considerado ofensivo pelas hostes do regime, naturalmente, e foi altamente mobilizador de toda a oposição democrática e das massas mesmo, que imediatamente apoiam esta posição de grande coragem no contexto da época de Humberto Delgado. Fazem-se comícios eleitorais com milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas, em Porto e Lisboa, sobretudo. Em cada vez que Humberto Delgado vai a uma capital de província, as mobilizações são muito amplas e o regime começa a temer pelo resultado das eleições e a temer pelo desenvolvimento da campanha. Humberto Delgado aprender algumas técnicas de campanha também nas suas estadias dos Estados Unidos e aplica-as cá, naturalmente. Os quartéis agitam-se, e isto é perturbante e preocupante. É evidente que tudo isto tem reflexos no interior dos quartéis e das Forças Armadas, e o regime procura cerrar fileiras e concentrar os poderes repressivos nas mãos do Coronel Santos Costa, Ministro da Defesa. É então que Salazar, no auge da campanha eleitoral, tem este célebre desabafo: aguentar, e nada mais é preciso para que a mãe da tempestade isso nos faça justiça. Portanto, determinado a combater e a resistir o mais possível. Humberto Delgado dirige um apelo a Craveiro Lopes, em 19 de maio, para que eles tomem o poder, demita Salazar, porque ele estava convencido, evidentemente, que não poderia ganhar as eleições naquelas condições. Todo o aparelho eleitoral estava controlado pelas forças do regime. Mas a 21 de maio, os altos comandos militares, temerosos da agitação popular nas ruas, entendem dar todo o seu apoio a Santos Costa e a Salazar, apesar das divergências que tinham com Santos Costa, nomeadamente Júlio Botelho Nis, que nesta altura é o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e, ao mesmo tempo, Craveiro Lopes hesita inicialmente em intervir e acaba por desistir de intervir, apesar das pressões dos oficiais que lhe estavam ligados, chamados oficiais craveiristas, que chegam a prever o desencadeamento de um golpe militar no quartel de Santarém para 2 de junho, mas Craveiro Lopes tira-lhes o tapete, resolve desistir de intervir. Tive conhecimento, aliás, tenho no meu poder um testemunho muito interessante do filho do general Craveiro Lopes, o coronel Craveiro Lopes, num colóquio na cooperativa militar que teve lugar há 2 meses, e em que ele mostra como é que Craveiro Lopes ponderou as vantagens e desvantagens de uma intervenção nesta altura e acabou por desistir de intervir. Tinha sido um momento, porventura, chave e decisivo se tivesse havido aqui uma intervenção de Craveiro Lopes. Mas ele não estava certo de ganhar o combate nessa altura. E quando intervém mais tarde na Abrilada de 61, já é tarde.
Bom, e este apoio do setor das Forças Armadas anti-Santos Costa, nesta altura decisiva, este apoio a Salazar, que realmente salva o regime no meio da tempestade que se encadeia no país nas eleições de 58. Humberto Delgado tem um discurso eleitoral que não é um discurso apenas em torno da implantação de um regime democrático com garantia dos direitos e liberdades fundamentais. É um discurso também progressista no que diz respeito a questões de natureza económica e social. No vosso dossiê está a transcrição do único discurso eleitoral que foi gravado, ou cuja gravação chegou até hoje, o discurso de Chaves, em que fica bem patente as suas preocupações com a justiça social e com, portanto, uma mudança também aí da política económica e social que vinha sendo seguida pelo salazarismo. Essa gravação tem uma história curiosa, foi-me dada pelo oposicionista que a fez nesse comício de Chaves, o médico Júlio Montalvão Machado, que me revelou num jantar que tivemos em 97, julgo eu, em Chaves, que tinha essa gravação. Pensando que aquilo não teria grande interesse, que houvesse outras gravações. Ora, pura e simplesmente era a única gravação que existia da própria voz do General Delgado falando em português. Havia outra gravação de uma peça, de uma reportagem televisiva, onde ele chega a Argel, no exílio, falando em inglês. E ele não sabia que tinha essa possibilidade em seu poder, fui eu que lhe revelei. E convenci-o imediatamente a ceder-me essa gravação, levei para a RTP, onde foi feita a passagem das fitas de 58 para cassetes, e depois deu a transcrição, e depois foi exposta na exposição que teve lugar na Torre do Tombo em 98, por ocasião do 40º aniversário das eleições de 58. Foi um acaso, como veem, um feliz acaso que nos levou a recuperar essa gravação, que esteve escondida no quintal da casa desse oposicionista até ao 25 de abril de 1974. Ora, as eleições tiveram o resultado que se conhece. Delgado resolveu ir às urnas, fazer o teste das urnas, embora convencido que não teria grandes hipóteses. Houve imensas dificuldades para distribuir as listas com o nome do General Delgado, nessas eleições não eram como agora. A oposição, ou o candidato da oposição, tinham as suas listas próprias, que eram os próprios militantes oposicionistas que tinham distribuído casa a casa, irem copiar à mão os cadernos eleitorais para as câmaras municipais, para saberem os morados dos eleitores, irem lá pôr eles próprios as listas. Como vê, extremamente difícil, quando o regime tinha todo o seu aparelho, os legionários, a Guarda Republicana, a PSP, para fazer esse serviço. 75% para o Almirante Tomás, 23, qualquer coisa por cento para o General Delgado e o resto não tiveram. Salazar terá o seguinte comentário, uns dias depois desta campanha, registado por Franco Nogueira na sua biografia de Salazar. Se a campanha de Delgado se tivesse prolongado por mais que 2 meses, ele tinha ganho a eleição. Tinha ganho, digo-vos. Bem, isto é um bocado hipócrita, mas não deixa de refletir o pânico que se apoderou dos órgãos do regime neste período.